bênção, não falta. Venha mesmo para o culto, que vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Domingo que vem às 18 horas. E depois vamos ter a pregação de 19h30. E eu estava falando de domingo, quinta-feira também ele vai pregar. Então eu tinha um pastor aqui uma vez que falou assim: mas pastor Bill, parece que tudo que o senhor não quer fazer, joga para mim. Eu falei, entendeu? Mas eu gosto de pregar, eu estou entregando isso, porque eu sei que o irmão Watson dá conta que vai ser uma bênção para nós. Amém. Mas, hoje à noite, estamos continuando nosso estudo de Gálatas. E o que é caráter? O que é caráter? Nós poderíamos dizer, de escrever as letras do alfabeto são caracteres, não é? Mas o que é caráter pessoal? Uma pessoa que mente, rouba, briga e tudo, tem um caráter bom ou ruim? Ou bem ruim? É ruim. Uma pessoa que só fala a verdade, combina e cumpre o que ele falou, tem um caráter bom. Hoje à noite vamos estudar sobre o caráter de Paulo. A pergunta registrada em Gálatas 4:16 soa bem alta. Paulo falou com a congregação, com os Gálatas: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade. Parece que esse povo amava muito de Paulo. Até no contexto de Gálatas, Paulo falou que ele tinha uma doença de olho, que o pus ficou saindo assim, era muito feio e muito dolorido e tudo. Ele falou com o povo de Gálatas, falou: olha, vocês iam até arrancar seus próprios olhos e dar para mim, se fosse possível. E agora eu me tornei seu inimigo por lhe dizerem a verdade. Muitas vezes o pastor, quando ele está pregando, eu tenho um princípio nas minhas pregações que eu quero confortar os aflitos, eu quero aflitar os confortados e eu quero pregar salvação. Essas três categorias no ensino. E às vezes é dolorido. Quem gosta de apanhar? Eu não gosto. É dolorido. Mas às vezes precisamos. E Paulo estava danando com esse povo. Porque ele ensinou cuidadosamente o povo e agora estava desviando para as outras doutrinas falsas. E ele danou com ele e ele falou: agora me tornei seu inimigo por dizer a verdade? A resposta é claro, não. O mais verdade que fala, o mais inimigo você seja. Paulo tinha problemas com uma outra igreja em Corinto. Em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Mas a igreja de Corinto era uma igreja custosa. Tinha adultério, fornicação, tinha um rapaz que estava coabitando como marido com sua própria mãe, tinha divisões na igreja: eu sou de Paulo, eu sou de Apolos e tudo, eu sou de Cristo, divisão na igreja, tinha mentira na igreja. Ananias e Safira falaram que venderam um pedaço de chão e estava dando tudo para a obra de Deus, e eles não estavam dando, então era mentira e morreram por isso. Mas a igreja de Corinto era problemática. Então Paulo tinha esse problema de lidar com Corinto e também com Gálatas. Como os de Corinto, você também tem que ser imitador de Paulo, como também ele é de Cristo. Eu gostaria de ter o poder de falar: sejam imitadores de mim, como eu também sou de Cristo. Mas eu sou tão falho que eu
Eu quero ser assim. Eu quero ser fiel assim. Que pode me imitar. Mas em vez de me imitar, imite Paulo. E segue o exemplo dele. Mas como é Paulo? O que os Gálatas sabiam da vida de Paulo? Vamos ver a resposta através do seu próprio relatório inspirado pelo Espírito Santo. Aqui em Gálatas. Então, abre nas suas Bíblias. Em Gálatas. E o primeiro versículo que vamos examinar é o verso 10. Gálatas 1:10, porque persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria serviço de Cristo. Primeiro característica de Paulo, ele não procurava a fama nem a popularidade, ele não era um homem popular, ele não queria passar a mão na cabeça de todo mundo, ele queria dizer a verdade, ele queria ser aprovado pelo Senhor. Paulo pergunta claramente, por causa agora procura a aprovação dos homens ou de Deus? Muitas vezes, no pastorado, o pastor fica desanimado. Geralmente, isso acontece com a esposa. A esposa fica desanimada primeiro e fala com o marido, e o marido tem a oportunidade de encorajar sua esposa e tudo, mas muitas vezes fica desanimado e tudo. Eu sei, em nosso caso, eu sempre falo com a dona Suzana, quando as coisas não estão correndo tão bem e tudo, eu falo, mas tem que entender, nós não estamos servindo os homens, estamos servindo a Deus. E o nosso dever é agradar a Deus. E Ele ficar satisfeito com o Senhor ou com a gente, então, tudo está ok. Paulo era assim. Lembra o que Paulo escreveu para a igreja em Corinto? Nossa igreja, nosso versículo do acampamento. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazer o quê? Tudo para a glória de Deus. E é isso que Paulo fez. Não é que Paulo era rebelde contra os homens da liderança. Gálatas 2, versos 9 e 10. Nota bem aqui. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as dessas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nos fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então não era rebelde, mas ele entendeu que eu estou servindo o Senhor. Primeiro característica da sua vida deve ser, primeiro, Deus. Primeiro, eu vou agradar a Deus. Posso ter alguém que vai ficar zangado contigo, mas agrada a Deus. Ele que tem que ficar satisfeito com você. Segundo, Paulo recebeu sua mensagem diretamente do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1, versos 11 e 12, fala, mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo recebeu o ensino dele diretamente do Senhor. Hoje em dia, nós podemos receber o nosso ensino diretamente do Senhor. Como? Aqui, tudo que Paulo aprendeu do Senhor, está aqui. Ele escreveu para nós. Então, tem tudo o que precisamos. É bom ter um estudo bíblico. Bom demais. O irmão Robson formou lá em Curitiba. Eu formei, Dona Suzana formou lá nos Estados Unidos. Tem institutos bíblicos que são bons, mas podemos aprender da palavra de Deus. Exemplo,
Eu formei em educação física. Como sabe, eu sou faixa preta no karatê. Formei em educação física. Mas Deus me chamou para ser missionário. Eu perguntei o doutor, o gerente da nossa escola, da universidade, se eu deveria estudar mais. Ele só me perguntou, quantos anos tem? Na época eu tinha 31. 43 anos atrás, não é? 31 anos. Ele falou, você tem que parar de ficar à toa, vai para o campo. Vai lá. Eu falei, e a formatura, e aprender e tudo. Ele falou, estude livros, bons livros. Mas é uma coisa que ele não falou que deveria falar. Coloque seu nariz na Bíblia e não tira. Estuda a Bíblia, fica na Bíblia. E aí vai ensinar os outros. Paulo recebeu sua mensagem diretamente do Senhor Jesus Cristo e nós também temos. Não é a invenção de nenhuma pessoa. De novo, verso 11. Mas faço saber, irmão, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é invenção. Nós não temos uma seita secundária judaísmo. Mas nós adoramos o Senhor Jesus Cristo segundo as Escrituras e não as ideias dos homens. E como eu falo quase em todo culto, nós temos que ser batidores de quê? Da Bíblia. Nós temos que, alguém fala alguma coisa, seja pastor, qualquer um, fala onde que fica na Bíblia. Não queria bater porque o computador cai no chão, aí não é bom. Então, bate a Bíblia. Onde é que fica da palavra de Deus? Eu garanto, você me aproxima, fala, pastor Bill falou assim, assim, assim. E se eu falei, eu falei. Então, pastor, onde é que fica na Bíblia? Normalmente, o que está cheio as mensagens é a Bíblia. Mas pode perguntar, eu nunca mordi ninguém por me perguntar. E também, se mordeu, já foi vacinado. Então, não tem perigo. E tudo. Então, pode perguntar. Não é invenção de homem nenhum. É uma revelação recebida diretamente da mão de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Verso 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Nós também temos a mensagem diretamente de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruída para toda boa obra. 2 Pedro 1, 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é isso que nós temos na palavra de Deus. Podia falar comigo, mas pastor Pio é uma tradução. Ué, qual é o problema? Quais pessoas já aprenderam grego aqui? Eu não. Hebraico? Eu não. Inglês? Eu sim, eu aprendi inglês. Um pouco de português também. Então, temos que ter uma Bíblia, e graças a Deus que temos uma Bíblia na nossa língua, para que possamos entender. Paulo abandonou o seu passado para uma coisa muito melhor. A Gálatas 1, 3 e 14. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e as assolava. E na minha nação exigia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, conduta do judaísmo era perfeitinho, perseguia a igreja de Deus e a assolava, afligia, angustiava, atormentava, castigava, mas não acabava. Não tinha. Já pensou? Por 2000 anos, o diabo e os seus servos estão tentando de acabar
com a verdadeira fé e não dá conta. Quantas pessoas já tentaram de apagar um fogo? Vamos supor, está pegando fogo no pasto. Já tentou? Como é que faz? Batendo com a mão, não é? Não. Batendo com o pé? Também não. Nós temos lá na fazenda apagadores assim, grande borracha, e vai batendo. E já notou o que acontece? Bate aqui, o fogo pula para lá. E depois vai para lá e o fogo pula para cá. É um trabalho tremendo. O mundo, o diabo, tenta apagar o cristianismo verdadeiro. E só vai espalhando. Vai espalhando. Não dá conta, não. Ele perseguia a igreja de Deus e assolava, afligia, angustiava, atormentava, castigava, mas não deu conta de apagar. Esse dia em judaísmo, extremamente zeloso das tradições de meus pais. O homem que foi alcançado por Cristo. Tudo isso ele fez. E ele fala, eu acho que é Filipenses, que isso tudo foi perdido por Cristo. O homem que foi alcançado por Cristo, não com a sua própria justiça. Filipenses 3:9 fala: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Um homem indo para frente, servindo o seu Senhor, sem preocupar-se sobre o sucesso ou fracassos do passado. Eu não sei sobre os irmãos, mas de vez em quando, não é tanto agora hoje em dia, mas às vezes vem aquele remorso em mim das coisas que eu fiz no meu passado. Se eu soubesse isso, se eu fizesse aquilo e tudo, seria muito melhor e tal. Paulo tinha muita coisa. Eu imagino que ele lembra o dia que ele estava lá com Estevão, segurando as capas dos outros, vendo esse irmão querido ser apedrejado por Cristo. Ele lembrou tudo. Filipenses 3, versos 12 a 19, não que já a tenho alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo focalizava na tarefa que ele tinha para pregar o Evangelho para os gentios. Meus amados, nós temos de focalizar na nossa responsabilidade de pregar o Evangelho para os nossos conterrâneos aqui. Eu sei que o irmão José é mineiro, transplantado em São Paulo e finalmente chegou na terra abençoada de Goiás, não é? Mas os conterrâneos dele agora são os de catalão. O irmão mora lá em Brasília. Eu não sei se lá em Brasília você mora ou só esconde. Tem muitos amigos que estão escutando esse vídeo. Vive bem em Brasília. Eu concordo, tudo bem. Mas os seus conterrâneos lá precisam do Evangelho. Os seus vizinhos, em qualquer lugar, Brasília, Taguatinga, Distrito Federal, Catalão, Minas Gerais, São Paulo. Gente, tem tantas pessoas precisando do Evangelho. Mas pastor, eles não querem. Não importa o que eles querem ou não, eles precisam. E nós temos de levar. Esse é o nosso alvo. Paulo pregava o Evangelho da graça aos anos antes de encontrar com outro apóstolo qualquer.
Gálatas 1, versos 15 a 24, fala: mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele fala que ele não consultou com ninguém. Eu achei essa muito interessante. Eu pensei, Paulo tinha que ser discipulado, não é? Mas pense comigo um pouco sobre o assunto. Adão foi discipulado por quem? Deus. Moisés foi discipulado por quem? Deus. José foi discipulado por quem? Deus. Paulo foi discipulado por quem? Deus também, o Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos no discipulado, num mentor ensinando. Quem aceitou Cristo vai aceitar Cristo. É nosso dever. Mas quem ensina a gente mesmo é Deus. Quando a gente está diante dele, lendo a palavra de Deus, notou que o irmão Cláudio Vaz está lendo um salmo no culto do domingo? Sabe de onde vem esse salmo? É lógico, da Bíblia. Mas eu estou lendo em Salmos agora. Eu vejo um trecho que fala muito bem e tal, e eu escrevo ao irmão Cláudio Vaz: olha, leia esse salmo, esse versículo do salmo. E tudo. Por quê? É uma coisa que tocou no meu coração. Agora, você lendo a sua Bíblia, Deus não vai tocar no seu coração. Ele não vai te ensinar. Essa que nós temos de entender. Nosso professor é o Senhor Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados, em Cristo Jesus para as boas obras. Quem nos cria? O Senhor Jesus Cristo, Deus, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha, a gente prega muito sobre como devemos falar, como devemos vestir, como devemos andar e tudo. Por quê? Porque é assim que nós temos de aprender para honrar e glorificar Deus, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo pregava o Evangelho da graça anos antes de encontrar com ninguém. Deus o chamou para que pregasse o Evangelho de Jesus Cristo entre os gentios. Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós, os judeus, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitasse e não vos julgueis dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E essa era anátema para os judeus. Romanos 1, versos 4 e 5, fala: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Gentes é uma coisa interessante. A palavra grega é ethos. Quer dizer gênio, pagão, nação, povo. Nós tiramos a nossa palavra ética, relativa a determinada população ou povo, próprio de um povo, geralmente de um grupo social com uma cultura específica. Eu esqueço quem foi. Eu acho que foi Jimmy Elliot, que pregava para os índios.
ou talvez foi outro missionário na África, mas pregou sobre Jacó e como ele enganou e tudo. E os que estavam ouvindo começou a aplaudir. Eles acharam bom, falaram, mas esse é bom. Depois falou de Judas. Judas era um herói para ele. Oi, mas ele sabia trair mesmo, que fez parte da cultura deles. Então, essa é ethos, a ética. Deus o preparou para o ministério. Não consultou a carne nem o sangue, verso 16. Não voltou a Jerusalém para estar com os apóstolos, verso 17. Partiu para a Arábia e voltou outra vez para Damasco. Depois de 3 anos foi a Jerusalém para ver a Pedro por 15 dias, verso 18. Então, Deus preparou. Eu posso ver na vida de muitas pessoas, pessoalmente, que como Deus preparou o caminho. Estudava talvez em uma certa escola, depois talvez foi para o exército, foi para fazer isso, aquilo, aquele outro. Deus preparando aquela pessoa para ministrar onde Deus ia a colocar. Tiago, irmão do Senhor, Paulo viu ele. Esse não é apóstolo, não confunde, porque o apóstolo era filho de Zebedeu e não de José e Maria. Então esse é outro Tiago. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando os redes. Então esse é o apóstolo Tiago, que é outro Tiago, e não o Tiago com quem Paulo conversava. Foi para as partes de Síria e Cilícia, desconhecido pessoalmente pelas igrejas judeias. Versos 22 a 24. Ouviram de Paulo, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruiu. Verso 23. Agora glorificaram a Deus por causa da transformação da sua vida. Verso 24. E glorificaram a Deus a respeito de mim. Amém. Meus amados, tem gente que glorifica a Deus por causa de você? Eu posso pensar na minha vida. Eu era um incrédulo, queria conhecer Deus, mas eu não sabia como conhecê-lo. E uma menina me aproximou, eu e meu irmão aproximou dela. E a irmã dela, e ela perguntou, se você morrer hoje, você vai para onde? Eu falei, uai, eu não sei. Não, ela falou, você vai para o céu? Eu falei, eu não sei. Então ela virou as costas e falou, então não vai. E saiu. Eu falei, não, espera aí. Ela falou, olha, você quer ir para uma reunião comigo? Convidou. Eu escutei como eu podia conhecer Deus. Foi uma menina. E depois foi meu professor de ciência que explicou como é que eu podia conhecer Deus. Meus amados, Deus tem te colocado no lugar onde você esteja, para que você possa falar com os outros a mensagem que eles precisam de ouvir. Mas sem te lembrar, você não pode entregar o que você não tem. Se você nunca chegou ao ponto de entender que é pecador separado de Deus, que tem de rejeitar o seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor, ainda está perdido. Como é que você pode ajudar o outro? Mas outros têm que glorificar Deus através da sua vida. Mas passado 14 anos, Paulo falou, foi para Jerusalém com Barnabé e Tito. Atos 15, versos 2 a 4 fala, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passava pela Fenícia e por Samaria,
contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram qual grandes coisas Deus tinha feito com eles. Deu relatório do evangelho que pregava entre os gentios. Nós voltamos em dezembro, ficamos 7 meses lá nos Estados Unidos, fazendo isso, dando relatório do serviço aqui. E Dona Suzana tirou foto aqui hoje à noite. Vou mandar. Mas é bom demais ver o pessoal aqui. Tomara que cada semana vamos ter mais e mais. Aos que sabem em estima, não para receber autoridade e permissão, mas para certificar que estavam todos pregando a mesma mensagem da salvação pela graça, para que não corrissem em vão. Paulo pregava a mesma mensagem aos de Jerusalém e que deu aos gentios. Paulo pregou. Eu lembro, quando chegamos aqui no Brasil, foi difícil quando eu escutei uma irmã falando que eu preguei o evangelho para fulano tal. Mas espera aí, a mulher não pode pregar, não. Mas pode sim, não pode pastorear, mas tem que pregar, todos nós. Paulo pregou que o pecador era completamente perdoado dos seus pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele pregou que o pecador é completamente justificado pela graça do Senhor Jesus Cristo, independentemente das obras da lei, e livre de qualquer obediência aos ritos e cerimônias da lei de Moisés. Paulo pregou o evangelho só aos gentios e aos judeus. Ele não mudou a sua mensagem, ele mudou o jeito de pregar. Quando ele pregou aos judeus, ele começou a mensagem com a cruz. Quando ele pregou para os gentios, ele começou com a criação, que é o único Deus que criou o mundo. Essa foi a única diferença, mas era a mesma mensagem. Cristo crucificado, salvação somente em Cristo, mais nada. Enfim, tudo isso para corrigir o problema da mistura da lei com a salvação pela graça. Versos 4 a 8 fala, e capítulo 2, isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Paulo pregava contra o erro. Ele pregava a verdade, para não ter verdade misturada com erro. Eu já usei essa ilustração muitas vezes e na minha idade tem que aceitar, que o velho sempre vai repetir, tá? Mas vamos supor, a pureza da água aqui em Catalão é quanto? 70%? Se chega até isso, não é? Vamos imaginar que a pureza é 100%, que não é impossível, mas vamos supor que é 100%. Se tiver 99 mililitros de água, e eu coloco 1 mililitro só de urina de cavalo na água, você beberia? Quantos beberiam? Levante sua mão. Quantos não beberiam? Levante sua mão, para ver quem está acordado. Tá bom. Não, mas é mais puro do que a água que bebe todo dia aqui em Catalão. Mistura evangelho. Nós temos tanta mistura aqui em Catalão. Pessoas falando que está pregando o Senhor Jesus Cristo, mas não está. Está pregando Jesus, mais isso, mais aquilo, mais cura, mais milagre e tudo, mas pregando a palavra de Deus está misturando tudo. E essa não é salvação. Paulo falou a esse povo, claro, falsos irmãos. O Evangelho, versos 7 a 8, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão foi me
a mim estava confiado com a perda da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o postulado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. O Evangelho, apóstolo diferente, mas a mesma mensagem. Para os gentios, apóstolo diferente, mas um povo diferente. E conhecendo os apóstolos Tiago, Cefas e João, as colunas deram-lhes as 10 de mão, para que fosse aos gentios e eles a circuncisão, com uma recomendação só: lembra os pobres e, com certeza, para ajudar os pobres. Verso 10. Abstende das contaminações dos ídolos, abstende da prostituição, abstende das coisas sufocadas e do sangue. Paulo, um grande homem de Deus, um servo do Senhor e um modelo para cada um de nós. Você é um modelo para alguém. Você é um modelo. Quando nós falamos modelo, pensamos outra coisa. Mas o modelo, eu lembro quando eu trabalhava numa fábrica fazendo peças, tinha o modelo. Até às vezes foi um modelo escrito que tinha de fazer a peça segundo o que foi escrito. Às vezes foi um modelo que colocou na máquina que ia formar a peça do mesmo jeito e tudo. O modelo. Eu tenho certeza que o irmão Cláudio Giovanni, soldador e tudo, quando está soldando, tem modelos, tem projeto e tudo para seguir. Você é um modelo para alguém. Ou você está mostrando o caminho para o que é certo, ou você está mostrando o caminho para o que está errado. Mas você é modelo. O homem que não procurava fama, nem a popularidade. Paulo era um homem com quem o Senhor Jesus comunicava. Paulo era um homem preparado por Deus. O homem que pregava fielmente o Evangelho da salvação pela graça. Então, tudo para dizer isso. Seja como Paulo. Seja um bom modelo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo fato que temos o testemunho de Paulo e o testemunho é verdadeiro. E pedimos, o Pai, que o Senhor possa ajudar a gente também a sermos um bom modelo. Se tiver alguém que ainda não tem Cristo como Salvador, como eu não tinha, Pai, que eles possam rejeitar o seu pecado e colocar a sua confiança unicamente e totalmente no Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Antes de sair, um pedido, pode desligar.